Olá, boa noite. Mais uma live aqui com vocês. Eu sou Fernanda Ferreira, sou jornalista, especialista em comunicação audiovisual e sobrevivente de depressão e abuso narcisista. Também sou bipolar. Portanto, nesse canal eu venho falar com vocês sobre saúde mental e todos esses temas tão importantes que devem ser discutidos cada vez mais. Bem, como todos sabem, a gente já fez aqui uma divulgação prévia sobre esse vídeo, onde nós vamos falar sobre o ódio das mães narcisistas. Uma live muito interessante, que eu preparei com muito amor e carinho para vocês, porque é um tema muito delicado, mas que a gente sabe que está sendo falado cada vez mais. Essa coisa de que não podemos falar mal dos nossos pais é um tabu muito forte, que eu acredito que não é bem isso de falar mal dos nossos pais, mas sim de entender a nossa própria história, de entender de onde viemos, por que somos como somos, já que somos produto do meio, somos também produtos do meio, né? E o meio interfere na nossa vida e nós interferimos no meio. Não é assim que acontece? Às vezes pessoas que nascem com uma inteligência, nossa, divina, e que passam pela vida e deixam marcas positivas, cientistas, grandes homens e mulheres que ajudam a sociedade a avançar, né? Então é sobre isso, é sobre a gente poder falar desse tema sem vergonha, sem nenhum problema, tá bom? Então fiquem até o final, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, acione o sininho para você receber sempre as notificações dos novos vídeos que a gente coloca aqui no canal. Bom, então vamos ao que mais importa, que é falar sobre o ódio das mães narcisistas. O ódio das mães narcisistas está no olhar. Já começa no olhar delas para a sua vítima. E, gente, a mãe narcisista, ela escolhe um dos filhos como bode expiatório. Um dos filhos da mãe narcisista é o grande escolhido e tem um porquê. Eu vou explicar para vocês. Geralmente, as mães narcisistas escolhem filhas mulheres, tá? Elas, geralmente, dificilmente, a vítima dessa mãe será um filho homem, tá? Geralmente elas escolhem as mulheres e, deixa eu só tampar essa luz aqui, pessoal, que tá um pouquinho... Elas escolhem as mulheres e como ela escolhe entre qual dessas filhas, se houver duas filhas, qual filha é a escolhida? Porque sempre existe o filho dourado, que é aquele filho que é escolhido para ter todos os benefícios, todos os agrados, para ser elogiado. E geralmente o outro filho é o filho que fica de escanteio, que é rejeitado, que não é compreendido, e é o filho que a mãe escolhe para defamar e para tratar mal, por conta do transtorno de personalidade narcisista. Esse transtorno está descrito na OMS, na Organização Mundial da Saúde, com essa denominação: transtorno de personalidade narcisista. É um transtorno que não tem cura, dificilmente, muito raro, em casos muito raros, narcisistas reconhecem que são e procuram ajuda. Por isso que é um transtorno de personalidade, não tem medicamento que possa ajudá-los. Não existe, mesmo quando o narcisista procura ajuda e ele toma consciência, ele procura ajuda para melhorar um pouco as suas relações, para que ele possa proporcionar para as pessoas que estão em volta dele uma convivência melhor. Mas são casos raríssimos, pessoal, raríssimos. Eu, pessoalmente, nunca vi falar.
Bom, vamos falar então como que a mãe escolhe entre, no meu caso éramos três, um irmão mais velho, uma irmã do meio e eu a caçula. Desculpa, pessoal, tem um pouco de renite. Pessoal, o que acontece? Ela escolhe geralmente a filha que vai dar mais suprimento. O que é suprimento? A mais inteligente, a que tem mais emoções, a que briga mais ou a que dá mais amor, porque geralmente a pessoa que é muito emotiva, empata, ela gosta de dar amor, ela gosta de dar e receber amor. São pessoas amorosas. Então, essa filha que é a mais amorosa, a que proporciona momentos mais interessantes, mais divertidos, ou a mais inteligente, aquela que vai trazer mais suprimento, emoções mais vivas, né? Então, se ela provoca, a vítima reage. Se ela dá um tiquinho de amor, uma migalhinha de amor, a vítima dá em dobro para ela. Se a vítima percebe que não está agradando, fica correndo atrás para agradar de qualquer forma essa mãe. Então é essa filha, geralmente, que é a escolhida. Como ela sabe disso, gente? Como ela sabe disso? Percepção, gente. Todos nós temos o sexto sentido de tudo. Quando um bebê nasce, a gente já sabe. Eu, quando a minha filha tinha poucos meses, quando ela fez o primeiro movimento de pinça, que eles chamam de pinça, é esse aqui, né? Que os bebês começam. O primeiro movimento dos dedos que os bebês fazem é o movimento da pinça. Quando eles nascem, eles não têm noção de nada, né? Então eles começam. Quando a minha filha aprendeu a pegar na mamadeira, nunca mais ela me deixou segurar a mamadeira dela. A gente conhece os filhos que tem. A gente sabe, nossa, esse filho é despachado, esse filho é independente, esse filho ele quer escolher a roupa que ele usa, esse filho é um filho que eu tenho que frear e não empurrar. A gente sabe os filhos que tem. E muitas vezes, desde bebê, você vai reconhecendo características desse filho e é onde a mãe narcisista escolhe. E esse abuso, gente, infelizmente, pode começar ainda de bebê. Bem, o que acontece com esse filho ou essa filha escolhido, mas que eu já falei aqui para vocês que na maioria das vezes são as filhas escolhidas, essa filha que enfrenta a mãe, geralmente ela vai se tornar a ovelha negra da família. Geralmente, a filha que enfrenta a mãe narcisista, ela vai ser a filha mais atacada, defamada, é a que vai ter mais problemas, porque a mãe narcisista, ela veste um papel de vítima, e ela se faz de vítima desde que, né, muito já com as crianças, já ainda crianças, os filhos ainda crianças, elas já começam a fazer esse papel de vítima. No meu caso, eu comecei a perceber mais na adolescência, tá? Por quê? Porque as mães narcisistas, elas têm inveja das filhas. Quando as filhas começam a crescer, ficarem mocinhas e tudo mais, as mães não suportam aquilo. Então, geralmente na adolescência começa esse enfrentamento maior, que é quando a filha começa a se questionar mais. Então, gente, geralmente essa vítima da mãe, a filha escolhida como vítima da mãe narcisista, geralmente, como foi no meu caso, são pessoas que têm um espírito mais livre. Então, vamos supor, a mãe escolhe essa filha que ela sabe que vai dar mais suprimento. O que acontece? Essa filha, se ela é uma pessoa empata, que quer dizer o quê? Uma pessoa empata é aquela pessoa que está sempre disposta a ajudar todo mundo, em qualquer momento, que está sempre preocupado com o outro, com a dor do outro. Meu Deus, a pessoa sofre, você sofre junto. Você vai para casa, você fica lembrando daquela pessoa, você chora, você vai atrás de outras pessoas para ajudar aquela pessoa, você se
se solidariza muito mais do que as pessoas que não são empatas. As pessoas que não são empatas são as pessoas normais, que vão vivendo as suas vidas, vê a dor do outro ali, mas toca o barco para frente. Não está muito preocupada, assim, em ficar ajudando muitos outros. Essa é uma característica do empata, que inclusive, assim, gente, eu digo sempre assim, você não precisa deixar de ser empata. Eu tenho orgulho de ser empata, eu gosto de ser empata, mas você não pode ser bobo, né? Tipo, eu adoro ajudar todo mundo, eu sei que eu tenho isso dentro de mim, acho que é uma virtude, mas infelizmente no mundo de hoje a gente tem que escolher quem a gente vai ajudar. Então isso é um aprendizado que os empatas vão tendo, principalmente quando vai amadurecendo na fase adulta. Então, por isso que é legal produzir esses vídeos, eu me sinto tão feliz, eu fico... Isso me ajuda a até eu superar os meus próprios problemas. Estar aqui falando para vocês é bom para mim, mas é bom para vocês, mas é bom para mim também. Eu espero estar ajudando o maior número de pessoas, gente, com esses vídeos. A gente não vem aqui à toa falar sobre isso. A gente vem com vontade de ajudar mesmo. Porque o que eu passei foi tão difícil, gente. Mais de 20 anos de depressão. E eu me culpava e não sabia o que era. Então, a minha vontade de ajudar vocês, que estão passando a mesma coisa que eu, que tem depressão, não importa se é por abuso ou não, cada um tem o seu motivo, mas toda a minha experiência, o que eu puder ajudá-los, eu venho trazer aqui. E eu era essa pessoa, eu sou essa pessoa de espírito livre, não dominável, o empata, a pessoa que o filho escolhido, a filha escolhida como vítima, geralmente ela é esse espírito não dominado, questionado. Eu sou muito questionadora, muito intrigada. A pessoa pode até me convencer de coisas erradas, de coisas que eu não tenho muito bem certeza, mas eu sempre ficava ali com uma vozinha, uma pulga atrás da orelha, me dizendo que tinha alguma coisa errada, tinha alguma coisa muito errada. E parecia que não era comigo. Mas conseguiu me convencer que era comigo. Todas as pessoas à minha volta conseguiram me convencer que o problema era comigo e não com a mãe narcisista. Gente. E a gente passa uma vida se culpando. Não façam isso. Não cometam o mesmo erro que eu. Se você é uma pessoa que tem esse espírito de liberdade, o que é o espírito de liberdade? Eu não admito pessoas me manipularem. Elas podem conseguir por um tempo, mas a verdade sempre vem à tona. E eu estou sempre atrás dessa verdade. Quando uma alerta vermelha pisca para mim, opa, tem alguma coisa errada aqui. Eu não fico assim, deixa para lá e me conformo. Não, eu vou atrás, eu quero saber, eu pesquiso. Por isso que eu cheguei nas conclusões que eu cheguei, nesse alto nível de autoconhecimento, e o conhecimento também disso tudo que eu estou esclarecendo aqui para vocês, por conta de eu ser uma pessoa intrigada. E geralmente as vítimas escolhidas são o quê? Pessoas também do bem, pessoas muito amorosas, porque o narcisista ele gosta das duas coisas, ele gosta de dois suprimentos. Pode ser o suprimento por amor, de amor, pode ser o suprimento de raiva, de briga, de angústia, de depressão, de colocar o outro para baixo, de humilhar. Então, geralmente as vítimas escolhidas, se você é uma vítima de mãe narcisista, eu te dou uma boa notícia. Essas vítimas não são escolhidas à toa. Elas são escolhidas justamente porque são pessoas boas, de bom coração. O narcisista vai usar, abusar, daí ele vem, dá um agradinho, depois ele vai, trata mal, aí ele volta, trata bem, trata mal, trata bem. É assim o tempo todo. Você fica extremamente confuso. E quando aquela mãe vem e te dá um pouquinho de amor, meu Deus, você fica tão feliz que você quer fazer mais para receber mais. E o teu cérebro vai viciando nisso. Não, deixa eu correr, agora eu vou conseguir. Agora eu vou conseguir agradar. Agora ela vai me amar. Agora ela vai falar bem de mim para as pessoas. Nossa, finalmente. Gente,
mesmo depois que eu já estava uma mulher já madura, com meus 30 e poucos anos, eu tive que me defender muitas vezes. E isso ainda acontece, porque por mais que a gente consiga fazer a pedra cinza, que é aquela anulação do narcisista, por mais que você consiga se afastar, quando se trata de mãe, é muito mais difícil, né, gente? Muitas vezes não conseguimos, não podemos, não conseguimos, moramos com a mãe, ou a mãe depende da gente. Conheço pessoas que a mãe tratou mal a vida inteira e no fim da vida elas estavam ali à disposição da mãe. Então, se você é essa pessoa amorosa, você vai dar o suprimento do amor quando ela quer, e quando ela tá nervosa, colocando toda a ira dela para fora, todo o ódio para fora, você vai ser o saco de pancadas. É assim que funciona, infelizmente. Então, uma coisa boa tem nisso tudo. Se você é uma vítima de uma mãe narcisista, pode ter certeza que você é a pessoa que dá mais suprimento, é a pessoa que tem mais emoção, mais amor, mais sensibilidade, mais raiva, mais ira, mais questionamentos. É aquela confusão que a mãe narcisista quer dentro de casa, todas as emoções borbulhando ao mesmo tempo. Um dia tá tudo bem, um dia ela já acorda te tratando mal, né? Eu me lembro quando criança que eu fazia xixi na cama até. Quando criança, eu fiz xixi na cama até os 10 anos de idade. E nesse período, eu me lembro de acordar muitas vezes apanhando. Abrir o olho e perceber que já estava ali levando um monte de lambadas, né? Por fazer xixi na cama. Então, essa ira delas, né, elas não conseguem controlar. E aí, gente, pensa bem. Se você é uma pessoa amorosa, se você é do bem, se você é uma pessoa empata, se você tem todos os sentimentos à flor da pele, sensibilidade, amorosidade, beleza, se você é uma pessoa que chama atenção, meu Deus, essa mãe quer morrer. E ainda mais quando uma mulher chega na adolescência e ela começa com aquela piração de inveja, eu me lembro assim muito, a minha mãe, ela não consegue muito olhar nos meus olhos quando ela vai conversar comigo. Eu queria uma conversa mais profunda, um olho no olho, e é muito difícil ela conseguir olhar nos meus olhos e ter uma troca de afeto ali, um diálogo mais profundo. Eu me lembro muito que ela me olhava muito de rabo de olho, assim, se eu chegava no lugar, ou eu começava uma conversa um pouco mais que ela não entendia o assunto, alguma coisa assim. Eu me lembro bem que ela não tinha coragem de me olhar para se incluir na conversa. Ela me olhava assim de rabo de olho, eu percebia aquilo me incomodava muito, porque, sabe, eu sabia que ela estava me olhando de um jeito que não era legal, de um jeito que eu ficava constrangida. E eu percebia, gente, que tinha alguma coisa de errado no olhar, na expressão. Ela não conseguia disfarçar essa sensação de eu estar ali brilhando mais, de eu estar jovem, iniciando a minha vida. Isso é uma infantilidade muito grande, né, gente? Porque as nossas filhas, para vocês que são mães, né? Para vocês que não são mães, mas que a gente sabe que acaba adotando um sobrinho, adotando alguém da família, a gente se apega tanto como se fosse filho, né? A gente sabe que os nossos, que a gente coloca assim, a gente que é mães normais, a gente coloca assim os nossos filhos em primeiro lugar. E quando as filhas, eu que sou mãe de menina também, quando as filhas começam a crescer, a gente tem um respeito enorme pela fase que elas estão passando. É o momento da gente se recolher como mãe e dizer, e pensar, e sentir. Agora é o momento
da minha filha brilhar. Esta é a minha sensação com os meus filhos e com a minha filha, que é mulher. Eu já tive essa fase de adolescente e, e agora é a vez dela. Ela que vai brilhar, ela que é jovem, ela que está viçosa. E eu vivo uma outra fase muito linda também, cada uma na sua fase. Mas as mães narcisistas, elas não conseguem ver isso. Elas só veem porque tudo é sobre elas. Então, se alguém chama mais atenção, se uma filha, se ela sente que aquela filha vai roubar os olhares, elas realmente se sentem muito mal. E esses olhares e essas expressões que elas fazem nos deixam muito constrangidos. E isso acontece também, às vezes até verbalmente. Elas são capazes de, na frente de uma pessoa que você chega e apresenta, alguém que você está incluindo na tua vida, elas são capazes de chegar e dizer: ah, minha filha, eu não confio nela para tal coisa. Ah, não, mas ela não cuida dos filhos direito. Gente, eu escutei a história de uma pessoa que trabalha para mim, que a mãe foi capaz de, na justiça, apoiar o pai da criança quando ela era muito jovem, teve um filho muito jovem. A mãe foi capaz de ir na justiça e apoiar o pai porque o pai era rico. E o pai queria ficar com a criança. Essa mãe foi lá, fez o depoimento a favor do pai da criança e disse na frente de todo mundo que ela não era capaz de cuidar do filho. E essa moça, uma menina assim, muito tranquila, muito boazinha, assim, só que não tem boca para nada, meu Deus. Ela, naquela época, ela não entendeu o que estava acontecendo, mas hoje ela sabe. E aí já passou muitos anos. Olha como é triste, gente. Então, vocês que estão me ouvindo, que passam por isso, se você percebe que tem alguma coisa errada, se você percebe que está no ar alguma coisa, tem uma luz vermelha dizendo sai daí, tem alguma coisa errada, não subestimem a inteligência de vocês. Não subestimem a emoção de vocês. Porque existe uma voz interna que fala com a gente. Mas é tão difícil acreditar que a nossa própria mãe é capaz de fazer essas coisas, que às vezes a gente nega tudo isso. Quantos anos eu neguei? Eu dizia: não, mas isso é ignorância. Não, mas olha o jeito que ela foi criada. Não, mas eu que sou errada. Realmente o problema está comigo. Olha como eu sou. Poxa, todo mundo vive bem, menos eu vivo deprimida, acamada. Não, realmente, olha, eu sou uma fraca. Eu sou uma pessoa fraca e eu não tenho valor. Por que eu não consigo? Porque a tua mãe narcisista ficou te falando a vida inteira que você não é capaz, que você não pode. É muito difícil, gente. Mas vamos adiante. Essas situações nos faz, nos tornarmos bipolares, codependentes, depressivos, ansiosos, tudo isso. Então, o que acontece quando essa filha se revolta, tá? Então, a gente veio falando de que a mãe narcisista, ela escolhe uma vítima. Essa vítima pode começar a sofrer abusos desde bebê. Isso desencadeia muitas patologias na vítima, principalmente se ela for essa vítima que enfrenta a mãe. Então, a vítima que enfrenta a mãe, porque tem a vítima que não enfrenta, então ela fica ali que nem uma plantinha, tá? E é sobre isso, pode acontecer duas coisas. Por exemplo, são duas filhas, uma é escolhida como a vítima, a outra, geralmente, quando é uma filha só, ela pode virar o capachinho da mãe ou ela pode ser a ovelha negra. Quando tem duas filhas, pode ser uma ovelha negra, a outra o capachinho. Ou uma ovelha negra, a outra o filho dourado. Mas normalmente acontece duas coisas no caso de filhas. Ou ela se torna ovelha negra porque ela vai se revoltar contra essa mãe, ela vai entender que tem alguma coisa errada. Por quê, gente? Por que a gente percebe que tem alguma coisa errada? Porque você vê outras famílias
Você assiste TV, você assiste filme, você vê a vizinha, você ouve uma amiga contando como é a relação com os pais, como é. Ai, meus pais são tudo para mim. Gente, olha, eu não invejo quase nada de ninguém. Uma das poucas coisas que eu sinto inveja das pessoas que eu olho que realmente eu sei que eu nunca vou ter aquilo, é uma inveja, é uma inveja autêntica, porque é uma coisa que eu nunca vou ter. E aí cabe a inveja, porque a inveja é algo que você vê no outro e que você não tem, você não consegue ou você não quer batalhar para conseguir, né? Porque inveja de coisas materiais, inveja da pessoa em si, eu não tenho. Realmente esse problema eu não tenho e detesto gente invejosa e puxa saco. Quando eu percebo pessoas perto de mim que são assim, eu já caio fora, porque muitos dos invejosos são o quê, gente? Narcisistas. Prestem atenção, invejosos, puxa-sacos. Geralmente, eles têm um pezinho no narcisismo. Se não são narcisistas, têm traços. Porque são pessoas que ficam querendo o que é do outro. Então, eles não estão ali porque eles gostam de você, mas porque eles querem o que você tem. Ou seja, qualquer hora eles podem o quê? Te passar a rasteira, puxar o teu tapete, que é o que as mães narcisistas fazem com suas filhas. Então, se essa filha rebelde enfrenta a mãe, tem um outro tipo de situação que acontece também com filhas de mães narcisistas, que é a filha. Gente, ela fica um capacho, ela vira um capacho da mãe, ela é uma extensão da mãe. É isso que a mãe quer. Então, se a mãe narcisista tem uma filha que corresponde a todos os seus desejos, a todas as suas necessidades, ela vai tratar essa filha melhor. Logo, quando essa filha, que tem a ver com a personalidade, né, gente? Eu já nasci com essa personalidade de questionar mesmo. Eu sou jornalista, gosto é minha vida ficar fazendo pergunta para as pessoas, para mim mesma, encontrando respostas. Esse é o meu jeito de ser. Então, normalmente, as pessoas que têm essa característica, como eu falei ali, são as que vão sofrer mais. Já aquelas pessoas mais tranquilas, mais pacatas, mais que cedem mais fácil para não criar briga, confusão, não é? Tem aquele pessoal assim que a gente ouve falar assim: ah, fulano, como é que é? Dá um caminhão para não entrar numa briga, não sei, é uma frase assim. Quer dizer, tem pessoas que ficam assim, tipo, meio que planta, né? Igual uma plantinha no cantinho, fazem tudo que essa mãe quer, leva, busca, visita, ah, eu quero comer não sei o que, leva, vai viajar, tem que levar junto. Por quê? Porque se você não enfrentar essa mãe narcisista, você não vai ser humilhado, defamado, escorraçado, maltratado, invejado, né? Por quê? Porque a mãe narcisista, ela precisa desse filho que faz tudo, inclusive quando ela vai chegando à velhice. Porque veja bem, pessoas, quando falavam assim para mim, não, mas a pessoa quando vai ficando mais velha, vai ficando assim mesmo, isso é porque a pessoa tá rabugenta, tá caduca. Gente, uma mãe narcisista, ela é narcisista. A gente não sabe em que momento eles se tornaram narcisistas. Mas uma mãe narcisista, ela vai ser sempre narcisista até morrer. É um transtorno de personalidade, gente. O que é personalidade? É uma coisa que não muda. E a gente fica passando na cabeça dessas pessoas, dizendo, ai, mas olha o que elas passaram. Eu passei anos justificando essas maldades. Eu mesmo justificava porque eu não queria acreditar que aquilo era real. Nem que você não quer acreditar, gente, você cresceu naquele meio. Você cresce naquele meio, tanto que depois você acaba acontecendo outros relacionamentos abusivos na vida de quem foi a vítima, por conta que a vítima acredita que aquilo é normal, pois ela cresceu naquele ambiente, gente, é aquilo que ela conhece, ela nem desconfia que está num relacionamento, um relacionamento entre mãe e filha abusivo. A vítima nem desconfia.
tá? Então, geralmente, essa vítima que vira o capachinho, ela não sofre tantas retaliações da mãe, tantas punições, porque a mãe narcisista, ela pune essa filha por coisas que a filha nem sabe. Ela pune a filha por todo o ódio de alguma coisa que ela recebeu, que não é culpa dessa filha ou do marido, tanto faz, elas escolhem uma vítima, gente. Mas hoje a gente está falando da mãe com a filha, né? Então, então a gente, essa pessoa que é o capachinho, geralmente ela faz todas as vontades dessa mãe, ela tem que levar essa mãe para todos os lugares que ela vai. Se ela vai na feira, ela tem que levar a mãe. Se ela vai para o clube, ela tem que levar a mãe. A mãe de vez em quando some, as mães narcisistas fazem isso. Uma maneira delas punirem é dar uma desaparecida, aí você fica ligando atrás, elas não respondem, você não sabe onde elas estão, elas fazem um suspense também, né? E essa filha que é capachinho, tudo fica tranquilo, tá tudo certo, ela é assim mesmo, mas ela sofreu muito, mas é minha mãe, eu vou sempre ficar do lado dela. E aqui é a ovelha negra, muitas vezes começa a perceber, fala para os irmãos, alguns irmãos percebem também e se apoiam. Mas tem muitos casos que essa filha aqui é dominada pela mãe narcisista, ela é como se ela fosse chipada, como se tivesse um chip no cérebro dela, onde ela entende que só porque é mãe, ela tem que ficar ali. Geralmente a filha que fica ao lado da mãe narcisista, ela pode até se tornar um pouco narcisista também. Ou o discurso da mãe narcisista é tão convincente, porque é feito desde pequenininha, ela já vai anos e anos promovendo aquele discurso, que a irmã acredita na mãe e defende a mãe e se revolta contra a filha narcisista, a filha que é vítima. Eu me lembro que quando eu tinha uns 13 anos, eu tinha 13 anos e eu fui deixada, né? Meus pais me deixaram em casa, no apartamento, com o meu irmão mais velho, que já faleceu. E a gente brigava muito. E foi muito arriscado. É como se a mãe narcisista, ela facilita que coisas ruins aconteçam. Ela deixa as portas abertas, deixa o caminho aberto para que coisas ruins aconteçam. Então, eles viajaram para mais de 250 quilômetros de onde eu estava com o meu irmão. Ele, menor de idade, eu também. E ele me deu uma surra e me trancou no apartamento e disse: agora você limpa toda a minha sujeira. E eu fiquei até com roxo no braço e tal, e aquilo me deixou bem transtornada, com 13 anos, imagina, não tinha ideia nenhuma na cabeça, né? Vieram umas amigas perturbadas também, essas amizades, amigas da onça, né? Me incentivaram a pular a janela. Gente, eu nunca passei tanta vergonha em toda a minha vida. E quando ela chegou de viagem, claro, já estava sabendo de tudo que estava acontecendo. Claro que a culpa caiu em cima de mim. Mas pense, eu era a adolescente. Eu era a criança, né? Uma pré-adolescente. Nós éramos menores de idade. E eu podia ter morrido. Mas, de toda essa história, a única responsável por toda. Eu ia falar uma palavra aqui, mas eu não gosto de falar assim, essas palavras feias. A única responsável por toda aquela situação vergonhosa fui eu. E eu já sabia que quando ela chegasse, eu ia apanhar muito, porque ele ia da minha cara, meu irmão ria da minha cara e dizia: ei, magrela, minha mãe tá chegando, hein? Vai ser hoje. E realmente, gente, eu fiquei muito apreensiva. E quando ela me viu, ela não me perguntou nada, não pude explicar nada. E ela me derrubou no chão
pisou no meu pescoço com o pé esquerdo e com a mão direita ela achou uma chuteira de futebol que estava perto. E eu apanhei muito com essa chuteira, e eu lembro que eu fui para a escola no outro dia toda cheia de bolinha. E eu acreditava piamente que a errada era eu. E as pessoas riam da minha cara. Eu virei piada na família. E são fatos que nos marcam para o resto da vida. Porque a vergonha, para quem tem brio, para quem tem caráter, para quem preza a sua própria imagem, né? Porque eu, apesar de tudo, da depressão que eu tive por mais de 20 anos, eu sempre prezei pela minha imagem. É uma coisa que a gente pode fazer um vídeo aqui para falar sobre isso, como é importante a gente se preservar, mesmo com depressão, pela esperança de sair um dia. Fique bem, porque um dia você pode sair. Né? Se cuide, porque um dia você pode sair, como eu saí. Gente, compartilha esse vídeo. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas por aí que estão passando a mesma coisa que eu passei. E pela coragem, que não só eu, mas eu vejo outras youtubers também falando sobre isso. É muita gente, esse tema está sendo muito discutido. E eu só tenho a agradecer, porque antes de vir aqui falar, eu assisti muita gente que falava disso também. Então, hoje, graças a Deus, essa discussão está sendo promovida, não só por mim, mas por vários tipos de profissionais, mais até profissionais da área de saúde, mas eu, como jornalista, me sinto muito à vontade de vir aqui e trazer essas informações para vocês, porque eu estudei muito também para trazer isso aqui. E juntando esses estudos com a minha experiência, todos esses conteúdos que eu venho trazendo para vocês, pessoal, é original. É da minha cabeça, da minha experiência, é de tudo que eu passei. Eu tento trazer o máximo possível de originalidade aqui para vocês. Então compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e acione o sininho para você receber as notificações também. Então, gente, muito bem, falamos de como essas filhas, da filha que é a ovelha negra, da que é uma plantinha, vamos dizer assim. E o que acontece, gente? Essas vítimas têm que procurar ajuda. Não tem outra saída, tá? Então eu digo aqui para vocês, você que se percebe vítima, presta atenção, gente. A narcisista, a mãe narcisista, ela não vai procurar ajuda porque ela não entende que ela é errada. Ela sabe que as pessoas reclamam, falam que ela é chata, que ela é grossa, porque veja bem, não é que ela é narcisista só com a vítima. Narcisista é narcisista com todo mundo. Mas, vamos dizer assim, com o núcleo familiar, elas não conseguem esconder tanto aquela ira, aquela raiva do dia a dia, aquele jeito grosseiro, né? Aquele ódio mesmo. A gente está falando do ódio, gente, delas. No dia a dia, elas não conseguem disfarçar para o núcleo mais íntimo. Filhos, marido, pessoas que convivem ali, netos, né? No meu caso, lá era filhos, netos, genro, nora, por aí. Fora desse núcleo, elas disfarçam muito bem. Elas disfarçam muito bem. Alguns amigos, amigas próximos das filhas percebem, nossa, a mãe é chata, hein? Nossa, a mãe não sei o quê, nossa, né? Nossa, é arrogante, hein? Percebe, mas fica naquele âmbito da chatice. Ninguém percebe que é narcisismo. Mas a vítima principal, gente, essa vítima, eu vi assim os olhos da minha mãe saindo faísca de ódio. Tinha algumas vezes, não sei se você que tem mãe narcisista já passou por isso, mas ela chegava, ela vinha assim bem rápido e parava assim e fazia assim para mim, para me provocar, para ver se eu acho que ela tinha tanto ódio. Gente, eu não sei da onde que vem tanto ódio, eu não entendo, não dá para entender como que você não fez nada para aquela pessoa te odiar tanto. Não tem sentido. Uma vez eu tinha 16, 17 anos.
essas coisas, elas nos paralisam, elas congelam a nossa memória. Eu lembro até da porta do móvel aberto, de um armarinho assim, de eu encostada nesse armarinho. Essas coisas assim que a gente ouve sem sentido, que nessa idade a gente não entende, a gente fala, mas por que ela tem tanto ódio de mim? Numa discussão, numa briga, do nada, gente, uma frase que eu nunca esperava ouvir da minha própria mãe, porque a gente, na religião, eu fui criada assim, desde criança na igreja católica, depois eu comecei a estudar outras religiões, eu amo religiões comparadas, eu amo fazer comparação entre as religiões e extrair o que há de melhor de cada uma. E no catolicismo, pai e mãe é sagrado. Então, gente, vocês imaginam a confusão mental, por isso que a gente vai ficando louca. Imagina a confusão mental, você vai para a igreja, o padre fala, mãe é sagrado, você não pode falar mal de mãe, você tem que honrar pai e mãe. Gente, como é que você honra uma mãe que joga um filho no rio? Vamos falar de coisas mais radicais aqui, para ver se entra na cabeça de vocês. Como é que você honra mãe que joga filho no rio? Desculpa, defende. Como é que você defende uma mãe que sai de casa e deixa os filhos sozinhos, sem comida em casa, e vai fazer, sei lá, vai pra farra? Como é que a gente defende mães que espancam os filhos, a ponto de vizinho ter que denunciar? A gente sabe, gente, de tantos casos aí, olha esses casos horrorosos aí, não precisa nem citar. Então, gente, quem é a vítima é que vai se tratar. Não é essa mãe. Se você desconfia que você é vítima de uma mãe narcisista, procure ajuda o quanto antes, porque é muito difícil você sair dessa situação sozinho e sem apoio. Até porque tem uma coisa que eu tenho que falar para vocês que é muito triste, mas é a realidade. A sua luta para entender tudo isso e sair desse relacionamento abusivo é uma luta solitária. Eu posso contar na palma de uma mão as pessoas que inicialmente acreditaram no que eu estava dizendo, no que eu tinha descoberto sobre a minha mãe. E é uma luta solitária. Ninguém da minha família acreditou em mim. Não acreditam ainda. E é uma luta solitária. Não espere que outras pessoas vão vir passar a mão na tua cabeça e dizer: eu sei o quanto você sofreu. Eu sei a dor que você sente. Eu acredito em você. Não, gente, você passa. Se você entrar numa pira de querer provar para as pessoas que você é vítima de uma mãe narcisista, você vai ficar mais deprimida ainda. Você vai chorar mais, você vai ficar mais triste. Sabe o que você faz? Procura ajuda. Procura ajuda de uma amiga de confiança, de uma terapeuta, sei lá, de uma pessoa do teu núcleo religioso que você confia. Mas tem que ser gente que vocês confiam mesmo. E gente madura, inteligente, que sabe que isso acontece. Pessoas que se informam, né? Então, não conte muito, tá? Porque é uma luta que eu venho vivendo sozinha, né? O bom é que quando eu gravo os vídeos aqui, eu encontro pessoas na rua que assistem, eu leio os comentários aqui, e o que me dá muita força e muita coragem é saber que eu estou ajudando muita gente. E as pessoas dizem, continue, continue. Isso me dá muita força. Mas é uma luta solitária, gente. Agora eu tenho duas opções. Ou eu luto solitária mesmo, ou eu ficaria lá acamada numa depressão. Eu escolhi sair do jogo. Você não vai vencer uma mãe narcisista. Você não vai conseguir. Você pode enchê-la de ouro. Você não vai conseguir o amor dela. Eu lembro que, imagina, né, gente, mais de 20 anos, eu já tive momentos onde eu estava bem financeiramente, outros momentos não, a vida é cheia de altos e baixos, momento eu estava casada, num contexto familiar muito feliz, eu já contei essa história aqui, eu contei a história da minha vida aqui para vocês num outro vídeo, e então, assim, a vida é cheia de altos e baixos. E em alguns momentos, quando eu estava em momentos assim, desamparada, precisando dela, eram os momentos onde eu mais sofria punição.
Então, as vítimas têm que procurar ajuda, têm que procurar apoio de profissional, de gente que entende sobre isso. Não vai procurar qualquer pessoa. Você vai sair mais frustrado, mais deprimido, né? Mas procure ajuda, gente, procure. E aí, agora eu vou entrar numa coisa delicada que eu acho que pode mexer um pouco com vocês, com o brio aí das mulheres, mas a gente tem que falar como esse tipo de relação com a mãe narcisista implica na nossa qualidade das outras relações, né? Então, como é que ficam as filhas de mães narcisistas nos seus relacionamentos afetivos? Pode ser com o marido, pode ser com amigos, com os filhos, tá? Mas, gente, o que acontece é que filhas de mães narcisistas se tornam bipolares, se tornam mulheres estressadas, se tornam mulheres que você tipo, quem convive fica pisando em ovos, porque qualquer hora a pessoa pode explodir. Você está a ponto de explodir a qualquer momento. Você tem uma oscilação de humor violenta. Eu já expliquei isso também outras vezes, que esse estresse causado, essa confusão que a mãe narcisista faz, uma hora ela te ama, uma hora não, você fica sempre ali em alerta, quando vai ser a próxima bronca, elas ficam te vigiando. Eu lembro que a minha mãe, ela vigiava se eu estava na cozinha, se eu estava no banheiro, quanto tempo era meu banho, quem acendeu a luz. Quantas vezes eu cheguei da aula à noite e eu ficava com fome, eu dormia com fome, porque eu me sentia uma intrusa, eu não tinha liberdade para comer quando eu chegasse, para abrir a porta da geladeira. Gente, vou contar uma história para vocês. Um dia, eu trabalhava pertinho da casa da minha mãe. E o almoço, eu trabalhava num restaurante, eu trabalhava com eventos de vinhos nesse restaurante. E por acaso, o almoço acabou lá, não sei o que aconteceu, que não tinha almoço. Daí eu fui para cá, aí eu liguei para minha mãe, porque ela fazia almoço todos os dias, mas eu nem sempre almoçava lá. E eu liguei para ela, era 1h30 da tarde, com muita fome, e lá perto não tinha outros restaurantes mais abertos. Daí eu falei, tem comida aí, mãe? Eu trabalhava, tipo assim, umas 5 quadras de lá. Tem comida aí, mãe? Eu tô numa fome e a comida aqui do restaurante acabou. Ela disse, tem comida sim, mas isso não é hora de almoçar. Eu já guardei a comida, já está na geladeira e não vou te dar. E eu fiquei com fome. Então, gente, o que é uma mãe narcisista? É uma mãe que não abre mão de nada que é dela. Não abre mão de sujar um prato. Eu ia colocar esse prato no micro-ondas, sentar e comer. Qual é o problema? Se era 1h30 da tarde, eu estava com fome, ela tinha comida e ela não me deu. É assim, gente. E eu achava tudo isso normal. Eu achava tudo isso normal, só que eu chorava, 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 chorava. Aquilo acabava com o meu dia. Eu vivia confusa, gente. Eu era uma pessoa triste, eu era uma pessoa desanimada, porque eu não entendia. A vida é isso, eu pensava. A vida é isso. Porque daí isso desencadeou em outros relacionamentos abusivos que eu sofri, porque eu não achava que aquilo, eu achava que aquilo era normal, né? Eu tive mais 3 relacionamentos abusivos, até também eu vou fazer uma live sobre isso. E a gente passa por esses relacionamentos abusivos e a gente acha que tudo isso é normal, que é normal ser maltratado. Só que eu tinha depressão profunda, grave. Por que será, né, gente? Porque eu achava que era eu o problema. Bem, eu sei que muitas mulheres têm problemas no casamento, porque se tornam mulheres com uma oscilação de humor violenta, na TPM, todo mundo sofre junto,
fica sempre um clima de instabilidade, de agressividade, de dor. Geralmente essas mulheres não sabem explicar porque ficam daquele jeito, muitas nem sabem. E muitas nem ligam A com B, vamos dizer assim, que elas ficaram daquele jeito por conta da mãe. Muitas nem sabem disso. E eu sei, gente, que essa situação, ela compromete muitas vezes o casamento dessas mulheres. Compromete uma vida a dois. Por quê? Porque o clima... Nossa, eu me lembro assim, que toda vez que eu ia entrar na TPM, eu já pensava, meu Deus, o que vai ser de mim agora dessa vez? Se tinha alguma coisinha desse tamanhozinho que eu estava implicada com meu marido, aquilo se transformava numa coisa gigantesca, né? Por conta desse turbilhão que a gente passou com as nossas mães. Desse turbilhão, você está sempre pronta para se defender de qualquer coisa, mínima que seja. Ou você fica com traços narcisistas, gente, isso que é triste. Mas o que é melhor? Você descobrir a tempo que você também ficou com traços narcisistas? Ou nunca se tratar? Aí o que acontece com a filha que fica com traços narcisistas e leva isso para o casamento? Acontece que você vai comprometendo a sua relação a ponto de um dia o parceiro não aguentar. Eu não estou dizendo, gente, que nos casamentos todos temos as nossas parcelas de ajustes. Cada um sabe onde que tem que ajustar para harmonizar aquela relação. Mas eu estou falando, não estou defendendo os homens aqui, estou falando somente da mulher, ok? O que acontece? A mulher surta, fica nervosa, depois, por que ela não é narcisista? Como é que eu sei que eu fui vítima de mãe narcisista, mas eu não me tornei narcisista, apesar dos traços narcisistas? Porque eu me arrependo, porque eu choro, porque eu peço desculpa. Quantas de vocês que estão aí me assistindo, me digam, não tem aquele surto de raiva, aquela briga, aquele negócio horroroso que não termina, que termina cada um para um lado chorando, e depois cai de joelhos pedindo desculpa. Me desculpa, eu não queria fazer isso, não é nada disso. Aí se arrepende, já causou aquele transtorno. E, muitas vezes, o marido vai se afastando. Vai ficando mais frio, vai se afastando, vai se afastando. Qual é o meu conselho para essa mulher? Não leve isso para sua vida toda, não leve isso para dentro da sua casa. Faça uma terapia, procure se conhecer, trabalhe o autoconhecimento, a autoestima. Gente, é tão bom quando a gente descobre que isso não é nosso, que a gente não tem culpa, que a gente não é um lixo, que não é porque a nossa mãe nos tratou assim que a gente pode permitir que outras pessoas tratem também. Não é porque a gente ficou com traços narcisistas que a gente não pode chegar para os nossos parceiros, para os nossos filhos, para quem a gente ama e falar a verdade. Olha, eu passei por isso, por isso, por isso, eu tenho traumas, sequelas. A minha bipolaridade é sequela, tanto a depressão que eu tinha, quanto a bipolaridade, é sequela de tudo isso. O bom é que, descobrindo tudo isso, eu saí da depressão, e a bipolaridade, felizmente, tem tratamento. Quando você sai da depressão, tudo fica mais fácil. Você pode conviver com a bipolaridade numa boa. Você pode conviver com uma ansiedadezinha. Agora, conviver com depressão, querendo se matar, achando que você é um lixo? Não. Fizeram você acreditar que você é um lixo, mas você não é. Entende? Gente, não tem como eu vir aqui contar tudo para vocês, como é que eu consegui sair disso. Não é um passe de mágicas. Mas é um amadurecimento. Tudo começa pelo autoconhecimento. Primeiro a fé em Deus, depois o autoconhecimento. E tenha uma motivação para sair da depressão. Sabe, são os nossos filhos, Deus. A gente não pode ser egoísta, pensar em tirar a nossa vida, como as mães narcisistas são egoístas, fazendo tudo que beneficia somente elas,
né? Não venha sujar um prato na minha casa a essa hora. Eu não gosto. Então, se eu não gosto, você não vem. Eu não estou preocupada se você está com fome ou não está com fome. O dia que você entender que ela não estava preocupada com a sua fome, você vai se libertar, você vai dizer, eu não tenho nada com isso, eu não sou assim. Eu não sou assim com as pessoas que eu amo. Se um filho meu chegar para mim e falar, mãe, eu tô com fome, eu me desdobro em mil, ou eu saio correndo para fazer, ou eu vou ali comprar. Eu não deixo um filho meu com fome, gente, isso não é normal. Isso não é normal, acreditem no que eu estou falando. Se você acreditar que isso é normal, você vai ficar deprimido. Você vai entrar numa de achar que você é errada. Ou seja, então quer dizer que eu sou errada de pedir uma comida na casa da minha mãe? Olha, eu falei aí num vídeo que eu passei anos sofrendo porque eu achava que algumas pessoas eram obrigadas a me amar. Gente, acorda. Acorda, não é porque é sua mãe que ela é obrigada a te amar, não. E nem você é obrigada a ficar ali suportando maus tratos, punições que você não sabe nem do que é. Porque eu sei que na minha família existem vários narcisistas. Que nos meus antepassados, meu Deus, eu comecei a fazer uma pesquisa com algumas primas, eu descobri cada coisa dos meus antepassados. E eu vou querer continuar isso. Eu vou querer continuar passando isso. Além de tudo, gente, além de você sofrer, além de você tornar uma pessoa estressada, conturbar a tua vida e todos que estão à sua volta, você ainda acredita que é você que está errado. Não, gente, vamos parar com isso. Então, como é que ficam as nossas relações, principalmente com os maridos? Afetadas. Então, seria importante uma terapia de casal. Eu acho que a vítima de narcisismo, ela tem que fazer a terapia. E esse marido se ama, se quer ficar com essa mulher, vai procurar uma ajuda também, vai fazer junto, vai procurar como lidar com isso. Mas tem solução, gente. Você pode procurar o tratamento médico, psicológico e várias outras coisas que em outros vídeos também eu falo sobre a cura da depressão. Mas voltando aqui ao ódio das mães narcisistas, né? Eu acabei de falar que as vítimas, as filhas vítimas de mães narcisistas se tornam, sim, pessoas bipolares, depressivas, com autoestima baixa, com muito medo, constante medo, medo de tudo, medo de não dar certo, medo de acontecer alguma coisa comigo, que só acontece coisa ruim comigo, medo de não dar conta das suas responsabilidades, medo de não ser amada, né? Por mais que a pessoa, às vezes, que está com a gente, demonstre que ame a gente, às vezes o cara tá ali, o marido tá ali dizendo, eu te amo, você é maravilhosa, isso aqui, você tá ali, ai, não, mas eu sou um lixo, ah, não, mas não sei o quê. Às vezes as outras pessoas acreditam muito mais em você do que você mesmo, para com isso. Vamos começar a acordar, gente, vamos começar a ver o que é teu, o que não é teu, sabe? Tipo, eu me tornei uma pessoa estressada, que grito, com um monte de coisa. Quando eu descobri que eu tinha traços narcisistas, gente, eu passava tão mal que eu vomitava. Porque vocês acham que eu queria ser igual essa mãe narcisista com os meus filhos? Não. E aí, quando eu descobri que eu tinha traço, porque não tem como, você escuta grito anos e anos na tua cabeça. Pessoa dizendo que você não é capaz, que você não é nada sem ela, que isso, que aquilo. Você tenta dialogar, a pessoa se fecha. Você tenta dar um abraço, um carinho, a pessoa se fecha. É claro que você vai acreditar que é você que é um lixo. Então, acorda para a vida. Não é com você. Isso não é com você. Bom, gente, muitas pessoas, quando descobrem, infelizmente é tarde demais, que foi o meu caso. Durante esse tempo todo, décadas, mais de 2 décadas, eu sofri acreditando que o problema era comigo. Eu não ia sair da depressão nunca, gente. Se dê valor. Se dê valor, se conheça, vai atrás de você mesmo, lá no teu íntimo, vai procurar quem você é. Hoje eu olho no espelho e eu tenho orgulho de quem eu sou. Eu tenho orgulho da pessoa que eu sou, da minha índole, do meu caráter, de como que no meio de tudo isso eu não me deixei contaminar. E aquilo que eu me deixei contaminar, quando eu reconheci nela, imediatamente eu reconheci em mim. E tô correndo atrás do prejuízo, gente, tentando ser uma mãe melhor a cada dia para os meus filhos, tentando corrigir esse ímpeto da oscilação do humor, de ficar nervosa, de gritar.
É possível. Outro dia eu fiz um exercício, foi lindo. Eu consegui me controlar, entrando em contato com a minha emoção, dizendo, tá, e aí? O que que é? Eu não tô suportando, é desesperador. E o que que eu faço? Põe pra fora, chorei, pus pra fora, falei, e aí? Morri? Não, consegui. Consegui passar 10 minutos daquele jeito e sair porque eu não neguei a minha emoção. Eu não fui ali querer descontar em ninguém, entende? Eu simplesmente acolhi aquele sentimento. E ele passou muito mais rápido do que quando eu entro em desespero, começo a chorar, gritar, bababá, bababá. Gente, é uma luta. Quem passa por abuso narcisista não se livra do abuso tão fácil, não se livra do abusador. Mãe narcisista, ela vai existir na sua vida. Você dá netos para essa mãe narcisista, ela vai existir na tua vida, não tem como. Então você tem que aprender sobre você em primeiro lugar, se colocar no seu lugar, no sentido de quem você é, e depois começar a colocar todo mundo no seu lugar. Gente, o melhor de tudo, quando você descobre, quando você se trata, quando você se empodera, é que você é capaz de ir lá e colocar todo mundo no seu lugar. As pessoas ficam, gente, eu tô falando para vocês, é maravilhoso, as pessoas ficam incrédulas. É como se você nascesse de novo, você fosse outra pessoa, elas não sabem nem lidar mais com você. Então, gente, é muito importante. Se você tá vendo que a tua vida tá sendo estragada por um comportamento que não vem de você, corre, procura ajuda. Porque é muito difícil para a família lidar com isso também. Se principalmente você, que é vítima de narcisismo e que tem traços narcisistas e não consegue lidar, se você não reconhecer isso e procurar ajuda, como é que as pessoas que estão à sua volta, que te amam, vão te apoiar nisso se você não reconhece? Vamos reconhecer então primeiro, gente. Eu fiquei um pouco narcisista também. Fiquei um pouquinho, porque foram narcisistas comigo a vida inteira, então também fiquei um pouco, né? Ok, gente, ok. O importante é você ter consciência e ir mudando aos poucos, porque imagina, gente, que coisa maravilhosa, que bênção de Deus você poder mudar as gerações que vão vir depois de você. Gente, é emocionante, eu até me arrepio. A coisa mais linda que pode acontecer é a gente se libertar disso tudo e mudar a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos. Porque se eu trato melhor os meus filhos, se eu ensino eles a regularem as emoções deles, e não ao contrário, como as mães narcisistas fazem, de ficar provocando a ira, o ódio, eu vou ter filhos saudáveis, netos com a saúde mental boa. Essa é a verdade, gente. Se a gente não toma essa decisão, não importa a idade, você está aí achando que você está velho demais para mexer na tua vida, para você ir lá naquele saco que você fechou, botou tudo dentro e não quer saber por que você está deprimido, por que você está daquele jeito, por que você tem reações de ódio, de raiva, de surtos, vai ser impossível você sair disso enquanto você não abrir a boca desse saco e começar a olhar lá dentro, tirar uma coisa, tirar outra e reconhecer o que ficou em você de ruim, os teus traumas, as sequelas. Você não se ajuda. Quem tem que tomar a decisão de procurar ajuda primeiro é a vítima. Não se esqueçam, a narcisista não vai procurar ajuda. Os psicólogos se especializam em ajudar vítimas. Você não vê psicólogos estudando para tratar narcisistas. Os narcisistas não se tratam, gente. Bom, mesmo quando vem a cura da depressão, tá? Agora vamos considerar que você descobriu que é filha de uma mãe narcisista, que você percebeu que você tem traços narcisistas, que você começou a se tratar e que com esse reconhecimento sobre o que você passou, sobre essa, né? Porque a gente é como se a gente desvendasse a verdade. Dói, dói. É horrível descobrir que você tem que falar isso da sua própria mãe. Gente, eu tava falando naquela hora, eu só tenho inveja de quem tem uma família
que todo mundo se ama, se dá bem. Claro, toda família tem seus problemas, mas eu gostaria de ter uma família assim. Eu gostaria. Mas infelizmente eu não tenho. E aí? Eu vou me matar? Ah, não vou. Gente, depois que eu descobri tudo isso, foi assim um negócio libertador. Se é ruim de eu cair numa cama agora e chorar por conta de pessoas narcisistas que querem me derrubar. Gente, o narcisista, ele tem ódio da gente sem você fazer nada, eles querem te derrubar. Você não pode brilhar mais que eles, você não pode saber mais que eles, você não pode ter feito viagens mais legais que eles. A mãe narcisista, ela se faz muito de vítima também. Elas vão muito à igreja, elas oram por todo mundo. Eu lembro que a minha mãe ia para a igreja para falar de mim, para falar assim, ai, coitada da minha filha, ela é tão depressiva, ela é tão não sei o quê. Ai, mas eu ajudo ela. Eu ajudo muito ela. Gente, vou contar uma história para vocês. Eu fui internada numa clínica psiquiátrica que eu mesma procurei, com as minhas próprias pernas. Eu fui dirigindo até a clínica, foi uma crise de choro que não passava nunca, todo lugar que eu estava chorando. Eu falei, aqui fora ninguém vai me ajudar, e eu fui para a clínica. Lá dentro da clínica, que aliás foi muito bacana, lá dentro da clínica, eles não deixam você falar ao telefone, né? Você não pode entrar com nenhum aparelho, e você tem direito a falar 5 minutos por telefone, uma vez por semana. Eu fiquei 18 dias. Eu acredito que foi 3 ligações. E a enfermeira disse, olha, se você puder não ligar, não ligue. Você está indo tão bem, você já melhorou tanto. Se você não puder não ligar, não ligue, para você aproveitar melhor o tratamento. Você pode estar indo super bem, de repente você cai. Eu, não, imagina, eu só vou falar um pouquinho com a minha filha. Daí falei com a minha filha, falei com o pai da minha filha, era aniversário dela. E a minha mãe quis falar comigo um pouquinho. Gente, foi 1 minuto de conversa com ela. Me desestabilizei completamente dentro da clínica. Por quê? Porque, ó, o morde a sopra que eles fazem. Morde, assopra. Olha, minha filha, eu quero te pedir desculpas, porque eu acho que parte de você estar aí é culpa minha. Mas, se você quiser que eu fique com seu filho, eu fico. Gente, eu desabei, porque eu não estava pensando nisso lá dentro da clínica. O meu maior sonho quando eu tinha depressão era ter condição de cuidar dos meus filhos sozinha, que é o que eu faço hoje. Então, foi a coisa mais triste que eu pude ouvir aquele dia. E claro, depois que eu compreendi tudo, eu fui entender que ela sempre quis ficar com meu filho, mas não comigo. Tanto que uma época que eu precisei morar com ela, numa dessas fases de altos e baixos, a gente brigava tanto. Se vocês me perguntarem quais os motivos, coisas banais, não consigo nem lembrar. Ficou tão impossível que eu tive que sair, não pude levar meu filho, porque nessa época eu não tinha condições. E uma vez, o meu filho era bem pequenininho, ele pensava que eu ia para outra cidade. E uma vez ele chegou para mim e disse assim, mãe, para onde você vai? Eu falava, filho, eu vou aqui pertinho. Mas às vezes eu ficava mais de um dia sem ir lá, por causa dela, né? E uma vez ele falou assim, mãe, volta a morar aqui. Ah, eu vou falar com a minha avó, para ela não brigar mais com você. Então eu percebia que ela queria o meu filho, mas sem eu por perto. Porque ele era um suprimento maravilhoso, gente, uma criança doce, amorosa. Ele dava muito amor para ela. E ele também, e ela também podia tratar ele assim. Eu uma vez descobri, quando eu não estava lá, que ela estava ameaçando ele com colher de pau, uma professora me avisou. Uma outra amiga me perguntou, nossa, como você tem coragem de deixar teu filho com a tua mãe? Você precisa ver como ela gritava com ele. E eu não tinha condições, gente, eu tinha depressão, eu não conseguia cuidar dele. O pai dele não estava por perto e ele teve que ficar com ela muitas vezes. E ele teve muitos problemas com isso. Ele
teve uma época que ele batia a cabeça na parede, mas hoje, graças a Deus, gente, tá tudo certo. Eu sem depressão, cuidando dos meus filhos, dando conta da minha vida. É inacreditável o que eu tenha conseguido superar e eu quero muito ajudar vocês. Então, compartilha esse vídeo, repito, e vamos lá, gente, vamos procurar a saída, tá? Cada caso é um caso, cada situação é uma, mas essas características das mães narcisistas são bem parecidas. Algumas são capazes de fazer coisas mais cruéis, outras menos, mas é importante entender que mesmo que não haja agressão física, o abuso psicológico destrói a vida de uma pessoa e ela pode, inclusive, chegar ao suicídio, tá? Eu lembro de uma frase que a minha mãe, desde 13 anos, ela se jogava no sofá quando eu fazia coisas de adolescente, tipo, fugir de casa para casa de uma amiga, essas coisas que eu também tenho filhos, a gente já espera, né, isso dessa fase, a gente já fica preparado, porque a gente sabe que vai acontecer. E aí um dia eu fugi para casa de uma amiguinha, assim, ela se jogava no sofá e falava, ai meu Deus, a Fernanda vai me matar. E as pessoas abanavam ela e tal, e aí eu ia cada vez ficando mais defamada, né, porque eu tratava muito mal a minha mãe, pensa gente, com 13 anos. E com essa dela falar que uma hora eu ia matar ela, que ela não aguentava mais, era esse discurso semana após semana, meses após meses, anos após anos, tanto que a minha irmã falava para mim, uma hora você vai matar minha mãe, ela já estava com quase 50 anos. Uma das últimas discussões que tivemos, depois disso, acabou, né? Eu saí do jogo, né, gente? Porque não existe jogo com narcisista, né? Eles sempre vão ganhar. O narcisista sempre vai ganhar. E a minha irmã repetia essa frase. Então as pessoas repetem, elas são chipadas. Ela dizia, uma hora você vai matar minha mãe. Sendo que quem passou mais de 20 anos pensando em se matar era eu. Ela estava bem viva, bem forte, mesmo com alguns problemas de saúde, supera muito fácil, trabalha, tem força. E eu me tornei bipolar, depressiva, hoje eu tenho sequelas como artrose, né? A fibromialgia, a artrose é uma sequela da depressão, está muito vinculada a essas doenças, a depressão tem estudos sobre isso. Então, hoje eu tenho, sim, sequelas. A gente não fica normal, gente, pro resto da vida. Tem trauma que você vai ficar com aquela dor. Mas não quer dizer que você tenha lembrança, você tenha dor, que você precisa se matar, se jogar numa cama, ficar com a autoestima lá embaixo, se achando um lixo. Não, gente, vamos levantar poeira. Vamos levantar poeira, não é assim não. Então, mesmo quando você cura a depressão, ficam as lembranças, ficam os temores, fica tudo isso, gente. E aí você tem que reconstruir uma nova vida. Então, quando você descobre, consegue sair, é uma reconstrução, né? E aí você começa a querer se afastar dessas pessoas, isso é natural. Não se culpem também, porque senão você se culpava porque a pessoa te tratava mal. Você se culpa porque agora você quer se afastar de quem te trata mal. Gente, não é porque é a mãe da gente. Eu adoraria ficar perto da minha mãe. Eu adoraria, era a coisa que eu mais sonhava. Eu passei mais de 20 anos tentando agradá-la, de todas as maneiras. Com presente, com dinheiro, com afeto, com amor, com a presença. Dando os meus filhos para ela curtir, aproveitar tudo que eles tinham de bom para dar. E mesmo assim, eu nunca fui aceita. E jamais serei, gente. E aí? Eu vou ficar esperando a aprovação da minha mãe pro resto da vida? Gente, nunca é tarde. Eu fui reconhecer isso, eu já estava com mais de 45 anos. Ali pelos 45 anos foi que a ficha caiu. E hoje eu voltei a viver, hoje eu tô vivendo mais, tô mais feliz. Então valeu a pena. Carregamos dores? Carregamos. Mas e daí? Quem não carrega? Todo mundo tem uma dor, gente. Todo mundo tem uma dor. O importante é quando a gente descobre e sabe que aquilo não é nosso. Hoje eu sei que não é meu, nada daquilo é meu, eu sou outra pessoa. Eu não sou aquela pessoa que ela dizia que eu era. E que todo mundo que estava à minha volta, nessa cidade onde eu morava,
porque eu moro bem longe dessa cidade onde meus pais moram, minha família toda. E mesmo assim de longe, gente, vocês podem ter certeza que eles conseguem te deixar para baixo. Só um telefonema basta. Então, cuidado com você que conseguiu se libertar. Eles não param de nos perseguir e tem sempre uma armadilha para você cair. Então, existe um gerenciamento dessas crises e estratégias para vocês ficarem fora disso. Conseguir levar a vida sem ser influenciado por isso. E aí você começa a se afastar. Gente, mesmo que você não queira, eu não quero, é minha mãe. Mas assim, o seu corpo fala, eu tô tremendo, taquicardia, começa a tremer as pernas, começa a dar angústia, vontade de chorar, nó na garganta, dor no estômago. E aí, o que você faz? Seu corpo tá dizendo para você, não aguento, não vai lá que eu não aguento mais. E você vai? Não, né, gente? Então é muito natural, depois que vocês descobrem, vocês passarem mal, se sentirem mal. Falar, meu Deus, como eu perdi tanto tempo na vida. Como eu acreditava que eu era a pior pessoa do mundo, eu não era. Você se sente culpada de como você deixou se enganar tanto tempo. Gente, a minha maior dor de tudo isso são os anos que eu perdi. Não perca a tua vida. Os anos que eu perdi chorando por algo que eu nunca ia ter, que era o respeito dela, o amor. Eu perdi metade da minha vida, gente. Acreditando que eu era um lixo. Esse é o maior pesar que eu tenho, mas e daí? Eu tenho daqui pra frente. Hoje eu me cuido, eu me amo. Eu quero viver, eu quero ver meus filhos desabrocharem, eu quero participar da vida deles, eu quero viver pelo menos mais uns 30 anos. Então eu tô correndo, tô cuidando da minha saúde, mudei minha rotina porque eu quero viver agora. É até uma questão de justiça comigo mesma. Eu não posso ter passado metade da minha vida nessa condição e hoje eu não me dá o direito de reconstruir a minha vida. Isso seria cruel comigo. Já basta o que foram cruel, o que ela foi cruel comigo esse tempo todo. E agora você também, eu vou continuar sendo cruel comigo, me chicoteando, achando que eu sou. Não, não. Vamos decidir ir em frente. Saia do jogo, pare de jogar, porque você nunca vai vencer o narcisista ou a narcisista. Você nunca vai vencer a tua mãe narcisista, porque se você é uma pessoa boa, empata, se você é daquelas que a pessoa acabou de fazer uma coisa aqui com você horrível, daqui a pouco você já tá com dó da pessoa de novo. Se você é esse tipo, ela vai sempre abusar de você. Sempre, 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 gente. Saia do jogo, você não vai vencer, porque você não usa as mesmas armas. Você não tem coragem de fazer aquelas punições. Você não tem coragem de ver um filho teu com fome e não dar comida. Você não tem coragem de fazer isso. Então saia do jogo. Pare de jogar, não tem outra coisa a fazer. E aí você vai criando estratégias, que também nós vamos falar aqui depois num outro vídeo. E descobrir que tudo não é seu e não faz parte, que tudo isso não é seu e não faz parte de você. Só um pouquinho, pessoal. Eu ia dar alguns exemplos, mas eu já dei no meio da live, falei quase todos os exemplos que eu queria dar. Foi maravilhoso, gente. Estamos chegando aqui ao fim dessa live. Olha, é tão bom poder falar com vocês sobre isso. E espero que eu tenha ajudado. Né? E a minha mensagem final aqui é que o mais lindo de tudo isso, olha só, quando você descobre que isso não é teu, que não faz parte de você, da tua índole, que você não é essa pessoa ruim desse jeito, pelo contrário, todo mundo aí fora fala que você é legal, todo mundo aí fora quer ser teu amigo, você é uma pessoa simpática, amorosa, né? Por mais que você esteja enfiado num quarto e não consiga sair, você sabe, você tem pessoas lá fora que gostam de você. Então não acredite nessa mãe, né? E se liberte, né? E o mais lindo de tudo isso, gente, é que é a capacidade que a gente tem de continuar amando apesar de tudo isso. O mais lindo é quando você descobre tudo isso e mesmo sabendo que você perdeu muito tempo da tua vida, que você sofreu muito, 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 muito,
que você passou por todos aqueles olhares de ódio, né? Porque tudo isso que eu contei aqui para vocês tinha muito ódio, gente. Pisar no pescoço de um filho, essa mãe tem que estar muito ódio. E eu olhava para aquilo e eu pensava, meu Deus, por que que ela tem tanto ódio de mim? O que que eu fiz? O que que eu fiz para essa pessoa ter tanto ódio de mim, meu Deus? Aqueles olhares fulminantes, aquela cara feia. O tempo todo cara feia, fechada. Tortura do silêncio, gente. A pessoa fica dias com você sem conversar, sem olhar na tua cara, sem dar um bom dia. Você não sabe por que que você tá, por que que a pessoa tá fazendo ali com você. Então, gente, mesmo depois de tanto ódio deste lado, o mais lindo é quando a gente consegue preservar o nosso coração, a nossa alma. Gente, só tem um caminho para a gente seguir, o da luz, o do amor, da verdade. Narcisistas são muito mentirosos, defamadores. Gente, isso não é de Deus. Gente, o caminho de Deus é estreito. E eu quero esse caminho da luz, eu quero olhar, me ver no espelho. Por mais que eu tenha defeitos, gente, todos nós temos defeitos. E é normal que a gente se sinta assim, meio de vez em quando que um lixo, principalmente quem quer ser um ser humano melhor, porque narcisistas se acham o máximo, eles sabem de tudo. Então é lindo. Você se descobre, você percebe que você só foi vítima de narcisismo porque você é uma pessoa boa e sensível. Senão o narcisista não teria te escolhido. Então não perca teu brilho, não perca teu amor, não perca tua vontade de amar, de ser amado. Eu acredito no amor apesar de tudo. Eu acredito e eu guardo esse amor para aquelas pessoas que querem trocar afeto comigo. Eu guardo esse amor para os meus filhos, para minha madrinha que eu amo, para as pessoas que eu sei que me apoiam, pessoas que trabalham comigo, que eu gosto. Eu guardo esse amor, esse carinho, essa educação, as gentilezas, porque é muito bom você trocar gentileza. Gente, isso que é o bom da vida, amar, sermos educados com os outros, respeitosos, convivências amorosas dentro dos lares. Gente, foi isso que Jesus veio ensinar pra gente, as virtudes, os valores. É isso que vale a pena, é você chegar no final da tua vida e saber que você fez o que tinha que ser feito, que você errou, mas que você procurou sempre aceitar. Sempre. Se a gente erra, a gente começa de novo, gente. Fica isso aqui para vocês. Caiu, levanta, caiu, levanta. Fernanda, não tô dando conta, não consigo reconhecer isso, não consigo reconhecer aquilo, não consigo sair da casa da minha mãe, não consigo enfrentar a minha mãe, tenho medo da minha mãe, é melhor eu ficar caladinha. Não, não, gente, não. Vamos procurar o caminho da luz. Por quê? Narcisistas querem te ver lá embaixo. Eu quase me matei, gente. Então levanta a cabeça, acordem. Sigam suas vidas, sigam sua intuição. E se você acha que você está dentro de uma situação dessa, procure ajuda. Eu sei que nem sempre você pode sair da casa da mãe. Eu sei que quando eu tinha depressão, eu dependia da minha mãe, dependi dela várias vezes. Mas eu sempre retribuí. Toda ajuda que ela me deu, eu sempre retribuí. Todos os tipos de ajuda que vocês pensarem, eu retribuía igual ou mais para ela. Não tenho muita esperança de que essa situação mude, mas eu vou mudar. Eu vou mudar porque eu quero ser um ser humano cada dia melhor. Preserve o seu amor. Preserve você mesmo, se cuide e vá adiante, tá bom? Fiquem com Deus. Muito obrigada pela audiência de vocês e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que vocês sabem que precisam. Até!